Você quer ter uma fé inabalável, uma fé que confia verdadeiramente nas promessas que Deus faz e que é capaz de cumprir mesmo diante das adversidades. Você sente que a sua fé anda vacilando, anda cambaleando, sente até mesmo que você é incapaz, que às vezes Deus nem te chamou, que você é indigno de estar na presença do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus poderosa para a sua vida. E eu quero te mostrar na Bíblia, nesse devocional, que Deus tem um chamado para você, Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para pessoas imperfeitas. Olá, eu sou o pastor Saulo Silva e tenho uma palavra de Deus para transformar a sua vida e fortalecer a sua fé. Ontem comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus, o maior evento da história da humanidade. Esse feito foi algo extraordinário e que muitas vezes algumas pessoas não dão o devido valor. A vida de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. O apóstolo Paulo disse, olha, se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. A fé em Jesus Cristo é o pilar de tudo aquilo que nós podemos fazer em relação a Deus, em relação ao nosso relacionamento com Deus. A vida de Jesus, sua morte e ressurreição dividiu a história. Nós conhecemos e contamos o nosso tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. A morte e ressurreição de Jesus foi algo extraordinário. Por isso ontem nós comemoramos a Páscoa, que é esse tempo de celebração, esse tempo de alegria, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E em Mateus 28, é o texto que eu quero compartilhar com você, Mateus 28, no verso 16, acontece algo surpreendente. Já no início do capítulo 28 vai narrar que Jesus havia ressuscitado. As mulheres foram até o sepulcro e lá se depararam com um anjo que disse que Jesus havia ressuscitado e que elas precisavam anunciar isso aos discípulos e que também iria se encontrar, que Jesus iria se encontrar com eles na Galileia. Pois bem, então essas mulheres foram para a Galileia e no caminho se encontraram com Jesus, que havia ressuscitado. Elas imediatamente o adoraram. Imediatamente se renderam aos seus pés e o adoraram. E Jesus disse, olha, eu estou indo para a Galileia, quero encontrar com vocês lá. Chame os meus irmãos. E aí nós encontramos o capítulo 28, versos 16, que diz exatamente assim. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte em que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus encontra com seus discípulos, depois de ter morrido, agonizado na cruz, ter passado por todo aquele sofrimento, ele morre, ressuscita e agora está com seus discípulos. Está ali, se encontra com os 11. Está com os 11 porque Judas já não estava mais entre eles, Judas havia morrido e agora Jesus está com os seus discípulos. Uma parte dos seus discípulos se curva diante dele. Uma parte dos seus discípulos o adora. Mas teve uma outra parte que duvidou. Mesmo Jesus tendo feito tantas coisas, mesmo Jesus tendo ressuscitado pessoas, mesmo Jesus tendo expulsado demônios, mesmo Jesus tendo feito muitos milagres e eles sendo testemunhas oculares de tudo que Jesus fez, Jesus passa por tudo isso, Jesus morre, Jesus ressuscita e se encontra com seus discípulos. Mas alguns duvidaram. O texto de Mateus 28, a partir do verso 16, é enfático ao dizer que alguns duvidaram. Isso também acontece comigo e com você. Quantas coisas maravilhosas, quantas coisas extraordinárias Deus já fez na nossa vida ao longo desses anos todos. E mesmo assim, diante de algumas promessas de Deus, diante de algumas circunstâncias, nós duvidamos. Nós achamos que talvez Deus não vá cumprir aquilo que Ele prometeu. Às vezes nós ficamos um pouco desacreditados do futuro.
Ficamos desacreditados diante do cenário econômico, diante do cenário político, diante de tantas dificuldades que vemos nos noticiários, na internet, de pessoas ao nosso redor. Desacreditamos às vezes do poder, da graça e da misericórdia de Deus. Mas isso é algo que aconteceu também com os discípulos. Eles viram Jesus ali em carne e osso na sua frente e ainda assim duvidaram. Mas Jesus é extraordinário. Jesus chama pessoas imperfeitas. Jesus chama pessoas como eu e como você. Jesus chama pessoas que têm a fé vacilante. Jesus chama pessoas que ele sabe que em alguns momentos até irão decepcioná-los. Assim como Pedro fez. Assim como Judas fez. Assim como Tomé, que só acreditou vendo, lembra daquele ditado? Eu só acredito vendo. Tomé disse, olha, se eu não ver as feridas nas mãos, se eu não ver aqui a ferida do lado, eu não vou acreditar. Jesus disse, então pode tocar. Muitas vezes nós deixamos de acreditar por causa das circunstâncias, por causa de diversos outros motivos. Mas o texto continua com algo maravilhoso. E eu quero compartilhar isso com você. O que Jesus disse depois deles duvidarem, uma parte começou a duvidar. O que Jesus disse, o que Jesus fez, foi algo surpreendente. Eu quero e preciso compartilhar isso com você. Mas antes disso, quero pedir que você comente aqui se algum dia Deus já fez um milagre na sua vida. Se algum dia Ele já te surpreendeu. Comente aqui embaixo e aproveite e se inscreva no canal. Tenho feito vídeos aqui para abençoar a sua vida, para fortalecer a sua fé, para transformar a sua vida e abençoar a sua família. Se inscreva nesse canal, porque tem sido um canal de bênção para muitas pessoas e você vai ser mais uma pessoa abençoada através desse canal. O texto continua dizendo da seguinte forma, alguns duvidaram. Verso 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo que vos tenho mandado, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Olha que palavra maravilhosa de Jesus. Mesmo em meio a dúvidas, mesmo em meio à desconfiança, Jesus não olhou para o medo, Jesus não olhou para a desconfiança, Jesus não olhou para a falta de fé, Jesus não olhou para a imperfeição. Jesus simplesmente disse, olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder me foi dado. E a partir do poder que me foi dado, eu envio cada um de vocês para que sejam meus discípulos, para que anunciem as boas novas, para dizer que o tempo do reino de Deus chegou. O tempo do perdão, o tempo do amor está inaugurado a partir de agora. Por isso, vão e façam discípulos. É como se Jesus ignorasse, não desse a mínima atenção à falta de fé, à incredulidade, à dúvida que alguns apresentaram. Essa palavra é uma palavra poderosa, porque mesmo diante das nossas dúvidas, Deus nos tem dado responsabilidades. Deus não tem olhado para as nossas dúvidas, para os nossos medos, para as nossas inquietações, mas Ele tem nos dado uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, mesmo diante das nossas dúvidas, diante das nossas imperfeições. Por isso, quando você tiver dúvida, quando você tiver medo, quando você tiver incerteza, quando a sua fé estiver pequena, fraca, instável, insegura, lembre-se que Deus tem uma palavra para você. Deus não desistiu de você. Jesus conta com você, conta comigo. E Ele espera, Ele conta conosco para que nós possamos anunciar às outras pessoas que existe um Deus que perdoa os pecados. Existe um Deus que está atento a tudo que nós vivemos. Ele não está alheio às nossas dificuldades, pelo contrário, mesmo com as nossas dificuldades, apesar das nossas dificuldades, Ele conta conosco. Ele nos chama para participarmos da sua poderosa e gloriosa obra de anunciar o seu amor. Isso é fantástico. Essa palavra precisa inundar os nossos corações a todo instante. Deus conta conosco. Ele não está olhando para as nossas imperfeições. Apesar das nossas imperfeições, Ele nos chama. E isso é maravilhoso.
que essa palavra possa frutificar no seu coração, que essa palavra possa abençoar a sua vida e abençoar a sua família. Eu quero te dar um presente, eu quero orar com você. Eu sempre digo com os meus amigos que o melhor presente que alguém pode me dar no meu aniversário é orar por mim. Por isso, eu acredito que a oração é um presente, uma bênção. E eu quero te dar um presente, quero te dar esse presente, quero orar por você, pela sua vida e pela sua família. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia derramado sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor permitiu que nós acordássemos nessa manhã. Estamos com vida, estamos com saúde, podemos respirar e nós somos gratos inteiramente ao Senhor. Deus, obrigado porque apesar das nossas imperfeições, o Senhor continua a nos chamar, o Senhor continua a acreditar em nós, o Senhor continua a nos dar uma palavra de fé, uma palavra de esperança para que possamos compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado por essa pessoa que está ouvindo agora. Pode ser que ela esteja num leito de um hospital, pode ser que ela esteja dentro de uma delegacia, pode ser que ela esteja em um lugar inóspito, mas a tua palavra não tem limites. Que a tua palavra possa alcançar esse coração, possa alcançar o coração desse pai, o coração dessa mãe, desse filho, desse neto, dessa avó que está aflita. Que o Senhor possa trazer um renovo, que essa palavra possa ser uma palavra de transformação de vida e uma palavra de fortalecimento da fé. Que o Senhor, mais uma vez, nos abençoe com a tua graça, com o teu perdão, com o teu amor e a tua misericórdia. Essa é a oração que nós fazemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa fazer com que essa palavra frutifique cada vez mais no seu coração. Deus te abençoe.